Não sei se você já começou ou já pensou no seu futuro, mas basicamente o melhor exemplo ou a melhor descrição sobre a vida de um indivíduo que se propaga ou que se move em direção ao futuro é a analogia com uma jornada. A jornada normalmente se inicia entre expectativas, desejos e anseios, e ela é projetada em direção a um objetivo ou propósito. Todos os que começam a sua vida ou que decidem por construir ou alcançar alguma coisa, sempre verão ou ouvirão a analogia da jornada como a melhor referência ou como a melhor alusão a essa condição ou a esse movimento que a gente faz do passado em direção ao futuro, com o propósito de construir, crescer, aprender, desenvolver ou algo semelhante a isso. E quando a gente decide por iniciar uma jornada, a primeira coisa que a gente tem em mente é o percurso, a segunda coisa, quais são as bagagens que vão ser necessárias, ou o material que vai ser necessário neste caminho. Preparados, nós caminhamos ou iniciamos a jornada em direção ao nosso propósito. Isso é um conceito comum, já dito por mim em muitos momentos nas pregações e até usado como exemplo. Contudo, existe um detalhe que, mesmo que repetido inúmeras vezes, ele não pode ser esquecido por nós. Todas as pessoas que iniciam uma jornada, na verdade, eles definem um objetivo ou propósito. O caminho em direção ao amanhã não é apenas um caminho que trilhamos em direção a eventos futuros ou a realização dos desejos do nosso coração. Todas as vezes que nós definimos um caminho, uma direção, nós determinamos um propósito ou definimos uma meta, um lugar a ser alcançado, ou um desafio a ser transposto, ou quilômetros a serem vencidos. Existe um propósito, existe uma meta, existe uma razão, existe um porquê. Ninguém se move de forma aleatória ou sem significado. Então, se eu começo uma jornada, não é só um passeio que eu estou fazendo numa trilha. Existe uma razão para que eu entre nesse desafio, existe uma razão para que eu me exponha aos perigos, existe uma razão para que eu corra nesse caminho riscos de vida, de saúde, infinitos, porque para mim o cumprimento do propósito ou o cumprimento do objetivo é o que me move. Eu desejo alcançar, ou eu desejo realizar, ou eu desejo transpor. Então toda jornada é um propósito. Pastor, beleza, mas e a jornada da minha vida? Basicamente a jornada da sua vida pode ser definida na busca pela felicidade, pela busca ou na busca pela tranquilidade. Alguma coisa existe que para você te dá razões para caminhar. Você se move motivado por esse propósito que você conhece, você sabe qual é e faz parte da sua vida. E se isso pode traduzir esse caminho entre o hoje e aquilo que eu desejo realizar como uma jornada, então também existe, como eu já falei, as razões, como existem também as cargas, bagagens, acessórios que eu aceito possuir para que a minha jornada se torne possível e mais leve. Então não é apenas caminhar, é também decidir passar por privações, por dificuldades e por riscos. É também escolher qual tipo de recurso nós vamos carregar para que esses objetivos, esses riscos, essas dificuldades sejam transpostas ou alcançadas sem que eu fique no meio do caminho, sem que eu seja vencido por tudo aquilo que possa ser colocado sobre mim, ou que eu possa me expor por conta da minha decisão. Entendendo esse panorama geral, rápido e rasteiro, nós já encontramos a primeira problematização da ideia da jornada. Qual é, pastor? É definir um propósito? Não. Definir o propósito é fácil. Quero ser feliz, ponto. Agora eu vou caminhar e vou ser feliz. Eu quero casar, pronto. Eu vou encontrar alguém com quem eu me simpatize e vou me casar com essa pessoa.
eu quero arranjar um emprego, então vou lá bater na porta do empregador e falar: me emprega, porque eu quero um cargo na tua empresa. A gente acha que quando a gente define o propósito automaticamente vai se tornar realidade. E esse talvez seja o problema. E a razão que talvez eu tenha, que talvez não, com toda a certeza do mundo, que eu gastei esses 10 primeiros minutos deixando claro, ou tentando deixar claro para você, o que significa escolher ou trilhar um caminho, ou determinar uma jornada. Você escolhe impor para si um desafio que aparentemente pode ser grande, porque na sua mente o resultado vale a pena. Pensamento comum e simples. Eu entendo que eu me disponho a sofrer no caminho da jornada, porque o tesouro, o resultado, o lugar, o benefício que eu alcanço no final vale a pena. Então a minha meta sempre vai estar ali. Logo, eu aceito passar pelas dificuldades por conta da minha meta. Esse deveria ser o pensamento. Pastor, mas você já falou isso, e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, por uma razão muito simples. 100% das pessoas iniciam o seu projeto de vida, o seu plano, a sua razão, a sua missão, o seu propósito, acreditando piamente que vai alcançar aquilo que deseja. Só que ele é desafiado pela circunstância da jornada ou pelo próprio caminho. E normalmente esses indivíduos fazem o quê? Abandonam o objetivo, porque na balança das suas vontades, sofrer o que estão sofrendo não é suficientemente o que eles estão dispostos a viver, se comparado com o benefício que vão alcançar. O que eu quis dizer com isso? O resultado não é tão bom assim quanto a dor que eu vou passar. Então eu vou sofrer mais do que eu vou me beneficiar e eu abandono. Só que o problema não é o benefício do propósito, é a ideia que criamos que a jornada é fácil. Pastor, onde você vai cair nessa pregação? Você vai falar de teologia da autoajuda? Não, algo muito mais simples e que faz parte da vida de todo cristão. Qual é a porta que nos leva para a vida? Jesus. Jesus é o caminho que nos leva à vida. E a porta, ela é o quê? Estreita. Você já parou para pensar o que é ser crente? Ou ser cristão? Você já parou alguns minutos para fazer uma avaliação sincera e honesta do cristianismo? O cristianismo é o caminho que nos levará à eternidade, ou como Jesus mesmo se denomina, eu sou o caminho sem o qual ninguém virá a Deus. Jesus é tanto o caminho como o próprio Deus que vai ser encontrado. E ele deixa claro que, sendo esse caminho, ele também afirma que a porta que nos leva a esse caminho é estreita. Ela impõe ao caminhante, ou impõe ao aventureiro, algo que talvez ele não esteja preparado. Ou que, se de alguma forma ele esteve preparado, é mais aquela preparação sem que de fato a pessoa acredite que as dificuldades, problemas e desafios vão acontecer. Na mente da maior parte das pessoas, o cristianismo se tornou o caminho mais fácil, mais rápido, para nós alcançarmos aquilo que nós queremos, sem que haja nenhum desgaste, perda ou prejuízo. Sou eu escolhendo um caminho que vai acelerar o processo de encontro entre eu e aquilo que eu quero. Só que aí reside o grande problema, porque em nenhum momento da Bíblia, ou das Escrituras, ou das falas de Jesus, se você quiser ser extremista ao afirmar que a Bíblia inteira não corresponde a Cristo, só aquilo que está em vermelho na minha Bíblia, que diz respeito às falas de Jesus, se você é desses, ainda assim, se você só usar esses textos, você vai perceber que nem neles você vai ter a afirmação de que a jornada cristã é fácil. Logo, definir a eternidade, a vida com Deus como objetivo final,
também tem que ser acompanhado da decisão de passar por aquilo que for necessário para que esse objetivo final seja alcançado. Então eu tenho que ter a clareza de que a jornada não é apenas dizer eu quero chegar lá, ou simplesmente encher uma bolsa de acampamento bonita para você tirar foto para colocar no seu Instagram e fazer uma foto pousada para o pessoal pensar, nossa, como ele é aventureiro, como ele é radical. A escolha por uma jornada em direção à eternidade vai te obrigar primeiramente a passar pela porta estreita. Aí eu te pergunto, você está pronto para passar pela porta estreita? Você realmente deseja passar pela porta estreita? O quanto você está disposto a sofrer no que diz respeito à eternidade, quando a primeira coisa que você vê não é um Jesus bonzinho, com um sorriso no rosto, dando 2 tapinhas ou 3 tapinhas nas suas costas, mas é uma porta que, se você olhar honestamente, você nem consegue passar por ela. Sem entrar no mérito da sua constituição física, seja ela qual for, você não consegue passar por essa porta. Você já parou para pensar? E agora, um acréscimo reflexivo para você. Você já parou para pensar que talvez a sua dificuldade de desejar a eternidade, ou quando não é no momento da musiquinha que você fala Maranata e fica todo animadinho, emocionado, mas quando você vem para o mundo real e diz Maranata, entendendo que dizer Maranata é falar para que a vontade, que o rei adentre, porque esse termo era utilizado para anunciar a vinda do rei. Quando ele estava entrando nas cidades, o povo gritava Maranata, era um hábito normal. Mas quando você faz isso no aspecto espiritual, você está falando isso em relação a Jesus. Mas quando você fala também para Jesus voltar, implica sobre você a disposição de viver tudo o que é necessário para estar de acordo com a exigência do momento que Jesus voltar. Será que você já parou para pensar isso? Será que realmente você já foi desafiado a viver um cristianismo genuíno, que não enche a sua cabeça de ilusões e de fantasias, mas deixa claro para você que a vida cristã não é um mar de rosas, e se é, também possui espinhos, porque Jesus não tirou os espinhos do ramo da rosa. Mas pastor, Jesus não fez tudo por mim. Jesus garantiu a salvação para você. Isso já é tudo o que Ele poderia fazer no teu lugar. O que te resta é fazer o que te compete. E o que te compete? Decidir se você está disposto ou não em passar pela porta estreita. E também reconhecer que esse processo faz parte da santificação, da purificação, que a longo prazo vai te dar tudo o que você precisa para adentrar na terra prometida. De forma bem crua, nem todos estão dispostos. De forma bem honesta, tem gente que nem ouviu sobre isso. Tem gente que caiu no ensino bíblico que diz que Jesus vai dar e fazer tudo. E aí quando ele descobre que Jesus não vai dar e nem vai fazer tudo, e para piorar, Jesus ainda vai fazer através de nós, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter um monte de poder? Não, quer dizer que você vai ser perseguido por esse poder que Ele te deu. Quer dizer que quando o próximo a ser pregado na cruz, ou o próximo a ser atingido pelas pedras, não é nem Estevão e nem Jesus, é você. Não, mas e aquele poder? Então aquele poder vai implicar num ódio mortal do mundo. Não está na Bíblia. Jesus disse assim, que eu, que sou o portador da palavra, fui odiado pelo mundo, e vocês que pregam essa palavra também o serão, porque o mundo odeia essa palavra. Lógico que não, todo mundo quer ser salvo, mas nem todos querem caminhar a jornada para a salvação. E aí vem um abençoado como você e conta para o irmão: ô irmão, glória a Deus, você está com a Biblinha na mão, né irmã? Você está indo para a igreja? Comecei ontem. Nossa, Jesus é bom, tem várias promessas, existe pelo menos uma promessa de Jesus para cada dia da minha vida.
Então, todo dia é um dia onde Jesus pode realizar uma promessa para mim, e eu estou muito feliz, e eu sei que eu vou conseguir, vou conquistar, vou realizar tudo aquilo que meu coração sempre sonhou e eu nunca consegui fazer, Jesus vai fazer para mim. Isso é uma maravilha, né, irmão? Eu falei, mas aonde você ouviu isso? Aí eu vi lá na pregação, eu até chorei, eu estava meio deprimido, triste. Aí quando eu descobri que Jesus ia fazer tudo para mim, eu fiquei feliz, e voltei aqui, até comprei a Bíblia na lojinha da igreja. Qual a parte da Bíblia que você leu? Eu não li nenhuma, não deu tempo, mas aquele homem lá falou para mim que Deus me ama, Ele vai me dar tudo que eu quero, vai fazer tudo na minha vida, e vai ser 1000 maravilhas, eu vou ter tudo o que eu sempre sonhei. Mas ele falou da parte dele ou de Deus? Não sei, acho que é de Deus. Ele era um pregador, sei lá se era pastor. Se ele te diz que você vai ter tudo que você quiser, eu quero te frustrar agora para te ajudar depois, amém? Ele cometeu um equívoco. Você não vai ter tudo que você quer. E posso piorar? Às vezes ele vai te dar o que você quer para você dar para outra pessoa. Nossa, agora eu tenho tudo que eu sempre quis. Aí Jesus fala, olha para o lado, é para ela, então entrega. Mas é para ela, só entrega. Porque a jornada, ela é apenas um prenúncio e uma marca do verdadeiro desejo presente nos nossos corações de alcançar o objetivo. É disso que as Escrituras falam. É sobre isso que Jesus, quando se nomina o caminho, quer dizer, todos os que irão ao Senhor terão obrigatoriamente de passar por mim, sendo Ele a própria salvação e sendo Ele o padrão a ser imitado por todos nós. Teremos que repetir ou reproduzir quem foi Jesus em todos os aspectos. Então responda para mim, se você realmente entende que Jesus é o caminho, para você Ele é uma jornada de facilidade, para você Ele é um caminho de sucesso ou uma soma de privilégios? O que representa Jesus como caminho? Se você conseguiu identificar qualquer uma dessas 3 perguntas como a correta, eu quero dizer, você errou em qualquer uma dessas respostas, porque Jesus, Ele não tem o propósito de tornar fácil a nossa vida, nem de nos tornar bem-sucedidos e nem de nos tornar privilegiados. Mas se eu sou filho de Deus, onde está o privilégio? O privilégio está em ser o meio pelo qual Deus vai ser comunicado na terra. O privilégio de vivermos Jesus está no prazer de sermos identificados como filho de Deus, e o caminho pelo qual Deus vai ser conhecido entre os homens, reconhecendo que cada um de nós aceita a cruz sobre os lombos e principalmente se dispõe a ser o espelho de Cristo na terra. Se existe algo chamado privilégio em ser cristão, está na honra, na grandiosa honra de Deus, ao invés de usar anjos ou qualquer outro ser espiritual, usar cada um de nós para ser a extensão da sua voz, a extensão das suas mãos, a extensão dos seus pés, ou a marca do seu ministério. Quando nós pisamos nessa terra e vivemos a jornada do cristão salvo, ou o caminho em direção à salvação, o que fazemos é externar diante da vitória ou da superação de cada desafio, que Deus e a eternidade é o que de mais valioso temos perseguido, e por isso perseveramos na fé até o fim. Amém ou não? Mateus capítulo 7, no versículo 13 até o 15. Olha o que diz o texto: entrai pela porta. Pode ler comigo? Entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A gente vai até o 15.
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Se eu puder fazer uma síntese desses 3 versos, ela é muito simples. Se alguém te apresenta uma porta larga te dizendo que isso leva você para o céu, é mentira. São falsos profetas. Se a pessoa te disser que existe um meio de se viver o que Deus tem no seu estado pleno, e isso não impõe a você nenhum tipo ou nenhuma forma de exigência, não acredite. Se alguém te disser que depois que Jesus morreu e ressuscitou, mudou a condição ou a exigência no que diz respeito a ser santo, é mentira, porque não mudou. Não, mas até a crucificação e a ressurreição não era a era da graça, porque ainda era Antigo Testamento, exigia esses sacrifícios. É mentira. A partir de que Cristo está na terra, a escuridão dos olhos ou a confusão da mente foi eliminada. E ali a gente já vê a aplicação da graça, que se confirma na cruz, mas já alcança os corações. De onde você tirou isso? Jesus não diria para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se ele já não estivesse definindo ou redefinindo as coisas no que diz respeito à salvação, mesmo antes dele ter morrido, porque Jesus deixa claro que naquele dia ele já se encontraria com aquele ladrão. Quer dizer que a vinda de Jesus já redefiniu os padrões. O verbo já estava entre os homens, a verdade, a luz, a misericórdia, o cordeiro, tudo o que era necessário já estava entre os homens. O cordeiro ainda não havia sido imolado, mas aquela geração já estava sendo beneficiada pela graça de Deus. E se ele fala nos evangelhos que a porta é estreita, ninguém pode dizer que depois da ressurreição de Jesus o panorama mudou e os padrões foram alterados, porque não é verdade. Eles permanecem os mesmos. Ser santo como Deus é santo, eles permanecem os mesmos. Nós temos que reproduzir a natureza de Deus entre os homens. Não há alteração. O que ocorre é que o sacrifício humano feito para remissão de pecados não mais pode ser feito, porque não é necessário que seja entregue. Mas a jornada do cristão, que se inicia em uma porta estreita, e que por ser estreita impõe ao caminhante algo que vai além da simples vontade de alcançar a eternidade, você descobre que Jesus, o caminho, não é um passe livre para uma vida de tranquilidade, mas é o início de uma jornada desafiadora e transformadora, que ao seu final nos entrega lapidados para aquilo que Deus quer que a gente seja, e de forma simples em condições de sermos de fato cidadãos dos céus. Ou você acha que você vai ser santificado só depois que você entrar na glória? Não confunda. A única coisa que faltará ser glorificada é a sua carne, porque ela é pecaminosa. Isso não há conversão da carne. A minha carne se converte? Não. Ela é pecaminosa. Ela é depravada, no sentido de condição caída. Aí o último limiar a ser vencido para a santificação é a transformação da nossa carne em uma estrutura que tolera a santidade de Deus. Mas a nossa alma e o nosso espírito, ele pode ser santificado antes. E aí você descobre a razão pela qual existe uma jornada até o céu, para que a nossa mente seja mudada pelo nosso espírito, vivificado em Cristo, para que no final dessa jornada só reste a transformação da nossa carne em corpo glorificado. E o corpo glorificado, a gente nem pode dizer que possui de fato as mesmas características do nosso corpo orgânico atual, até porque ele vai ser de certa forma espiritual. Existe até uma discussão aí que pode ser iniciada.
e entre teorias da conspiração, tentando descobrir como será o corpo do ser humano depois do seu corpo ser glorificado, porque ele é tanto tangível, porque o corpo de Jesus era tangível, como ele também é intangível, é capaz de acessar o mundo espiritual, porque Jesus foi se assentar à destra do Pai, por isso que ele transcende e vai para o céu, em assunção, ele sobe em direção à eternidade. Então, se eu reconheço esse processo, então a jornada cristã não pode ser dita: Daniel, você vai ser de Jesus agora, você é um menino jovem, glória a Deus, você vai virar um empresário rico, famoso, você vai ter tudo que você quer, você vai conseguir desencalhar, ela vai aceitar o seu pedido de namoro, vai dar tudo certo. Talvez ele tome um toco da pretendente, talvez ele não fique famoso, não seja rico, pelo menos não nos padrões humanos, e a gente vai tratar disso, mas o coração dele ainda arde em desejo da eternidade. Então, para o Daniel, tomar um toco da pretendente, não ficar rico e nem famoso, é apenas um percalço em um caminho que tem como função lapidá-lo para que ele esteja em condições de adentrar na eternidade, exatamente como Deus quer que ele entre. E sabe o que me preocupa? Que só o mundo moderno exige que o evangelho seja fácil, confortável e cômodo. Só a nossa realidade atual apresenta um evangelho aonde você é salvo pela graça poderosa, infinita e abundante, e está tudo de boas. É só apesar que o antinomianismo já existia, é só no mundo moderno que se ensina ao indivíduo que ser pobre é porque você tem demônio e ser rico quer dizer que você é de Deus, porque isso nunca foi e nunca esteve como parte da doutrina bíblica. Ou seja, os cristãos modernos são impedidos de viver a jornada da salvação porque se prega uma mentira. Ao invés de dizer de forma categórica, a porta é estreita, e esteja preparado para as pedras no caminho, esteja preparado para as acusações, esteja preparado para as perseguições, esteja preparado para as decepções, para as dores, para os traumas ou qualquer outra fragilidade. Mas se você de fato é apaixonado pelo seu destino, se você é apaixonado pela eternidade, se você é apaixonada pela eternidade, continua andando. Se hoje você caiu, ralou o joelho, não tenho nada para passar, passa a guspe e continua andando. Só me sobrou, pastor, mertiolate do antigo ainda, que arde até a alma. Passa o mertiolate de antigamente e continua andando. Porque se o processo da jornada, ele consegue validar o propósito do destino, eu vou ralar o meu joelho, vou quebrar meu dente, vou chegar banguelo, vou chegar mais feio do que eu comecei a jornada, não me importo. O que eu me importo é que eu cumpri a minha jornada, eu alcancei aonde Deus queria que eu alcançasse, e qualquer dor circunstancial é apenas a prova de que Jesus é infalível, a sua palavra não volta atrás, porque ele diz que a porta seria estreita, e se ela se apresenta estreita, e se eu sofro, se eu choro, se eu passo por dificuldades, mas eu continuo andando, é só Jesus sendo o que ele é, Deus imutável, que não mente, não volta atrás e permanece o mesmo para sempre, tal qual a descrição do próprio Deus no Antigo Testamento, e não uma construção alegórica humana, onde o nosso desejo, ambição e vontade são externados em um Deus que mais parece uma babá de filhos mimados do que um Deus poderoso, disposto a tornar os seus servos e discípulos o que Ele quis que eles fossem. Caminho estreito? Ele vai se alargar em nenhum momento. Enquanto você estiver no caminho, ele não vai se alargar. Como não, pastor? Dá para pegar, por isso que a Bíblia ela tem contradições teológicas.
O mesmo Jesus que fala que o caminho é estreito, ele fala que o fardo é leve e suave. Se você for estudar um pouquinho de Bíblia, você vai descobrir que o que Jesus estava falando era sobre a religião pregada pelos fariseus, que ao invés de viverem a verdade, eles viviam a verdade dos fariseus, que era a aplicação de fardos desnecessários. O caminho estreito não é nenhum fariseu, nem o pastor Arthur que está dizendo. O caminho estreito foi Jesus que disse. Então ele faz parte do fardo leve e suave. Ai, pastor, porque Jesus ele não se ocupa de nos dar um fardo leve e suave para que a gente torne a nossa passagem pela terra confortável. Ele se ocupa em nos dar o fardo leve e suave para que o nosso destino eterno seja garantido e que nos tornemos aquilo que Ele deseja que cada um daqui seja. O que Ele não nos dá é um peso da religião hipócrita, mas Ele nos dá o peso do seu fardo, para que a gente seja tudo aquilo que Ele quis que a gente fosse. Entre esse fardo está, por exemplo, uma cruz. Entre esse fardo está ser acusado pelos familiares. Entre esse fardo está em ser abandonado pelos amigos. Em carregar esse fardo está associado passar por privações ou por dificuldades. Esse fardo não nos exime dos períodos difíceis, porque o caminho não vai ser fácil. Amém ou não? Aí, pastor, eu não entendi. Romanos capítulo 12, no versículo 2. Tá com retorno aqui, Mateus? Tem retorno do meu microfone? Parece que não tem, eu estou ouvindo só o PA. Acho que agora tem. Em Romanos capítulo 12, no verso 2, diz o seguinte: você conhece esse texto, devia conhecer de cor. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Vontade de quem? Sua vontade de Deus. Pastor, por que eu não consigo aceitar que esse é o caminho que Jesus tem para mim? Romanos capítulo 12, no versículo 2. Para que você entenda que o caminho de Jesus, que a gente normalmente compra como um caminho de facilidades e de prazeres, é na verdade o oposto, se dá porque a nossa mente ainda não foi transformada. Os cristãos que acreditam que o caminho de Cristo, o caminho da fé cristã, é um mar calmo e tranquilo, ainda não teve sua mente transformada. Pastor, está dizendo o quê? Eu estou dizendo que você ainda não reconheceu o que de fato é valioso. E falando nas quartas-feiras, a gente tem tratado sobre discípulo, discipulado, sobre o conceito na construção do verdadeiro discípulo, ou daquele que de fato está disposto a ser um reflexo de Jesus. É isso que a gente está tratando nas quartas-feiras. Então você entende algo que a gente já falou há uns cultos passados: a definição de valor para as coisas. Qual definição? Simples. Jesus ele disse que os seus discípulos teriam que se ocupar com o quê? Qual seria a maior ocupação de um discípulo de Jesus? As coisas dessa terra ou as coisas do alto? Unanimemente, a gente sabe que são as coisas do... Entendendo, já que vocês responderam, vocês entendem. Qual é a maior dificuldade de se compreender ou de se aceitar que a porta é estreita e o caminho não é tão confortável assim? Está exatamente na sua resposta. Porque quando a gente percebe que a afirmativa de Jesus, que diz que nós não temos que buscar as coisas desse mundo, mas as eternas, ele dá uma clara divisão de valor entre o que de fato é valioso e aquilo que é tratado como temporal ou corruptível. Pastor, eu não sei de onde você tirou isso. Quem aqui já ouviu sobre a armadura de Deus, de Efésios? Levante sua mão, por favor. Ali também tem a descrição da espada, né? E era a espada do O que a espada do Espírito faz? Ela corta, né? Não é isso que eu estou perguntando. Como ela faz isso? O que ela divide, melhor dizendo? Ela divide o que é alma e
ela separa o que tem origem eterna daquilo que tem origem terrena. Por que que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, produz essa divisão? Entendendo até esse momento que isso se baseava nos ensinos orais de Jesus, que não haviam sido redigidos por ele. Então fala sobre a sã doutrina. O que Jesus ensinava era fazer com que, vamos ver se eu consigo, fazer com que duas coisas que aparentemente eram uma só fossem divididas. Force sua criatividade, faz de conta que isso é uma coisa só. A espada do Espírito tem como objetivo gerar essa divisão, romper com esses dois conceitos, para que nós pudéssemos ter uma nova perspectiva, a espiritual, e reconhecêssemos o valor das coisas do alto, em detrimento dos valores terrenos. Ou seja, as coisas do alto são mais valiosas que as coisas da... Assim eu busco o que, querido? A eternidade. E eu aceito a porta estreita, eu aceito o caminho cheio de pedras, porque aquilo que é eterno é muito mais valioso. Mas se eu não tiver a minha mente transformada, o que vai acontecer? Eu vou pensar como o mundo pensa, ok? E como é que o mundo pensa? Que as coisas terrenas têm mais valor do que as coisas espirituais. E não é incomum ouvirmos uma afirmação, talvez não da forma que eu estou dizendo, que as coisas espirituais existem, na verdade, como um suporte para as coisas terrenas, ou um caminho para que eu consiga obter as coisas terrenas. Então o mundo acredita que as coisas daqui são mais valiosas, os cristãos acreditam que as coisas daqui são mais valiosas. Se eu entendo que as coisas espirituais são mais valiosas, eu passo por porta estreita, por porta minúscula, por porta com prego, com cachorro, com leão, com dinossauro, com dragão, não importa o bicho que estiver lá. Eu vou passar porque eu sei que é o único caminho, e Jesus afirma que ele é, que me levará ao destino que eu defini e determinei, porque a minha jornada tem um fim, e eu só vou parar quando eu chegar na terra prometida, ou na Canaã celestial, ou no céu, do jeito que você quiser chamar. Só que eu tenho que viver esse rompimento de pensamento, porque se eu me tornar prisioneiro das coisas terrenas, eu nunca vou me apaixonar pelas coisas do céu o suficiente para pagar o preço necessário para que as coisas do céu sejam alcançadas. O Jesus, o caminho, que também é a verdade e que também é a vida, ele não nos disse outra coisa. O problema é a nossa interpretação a partir de um pensamento ou de uma mente corrompida. Aí falar que as coisas de ser cristão não é tão fácil, e aí a pessoa fica murmurando: ah, mas a vida, os crentes são difíceis, são estranhos, ser de Jesus é complicado, ser de Jesus é desafiador. É lógico que é, porque o cristianismo, ele não foi feito para que a nossa vida na terra fosse confortável. O cristianismo foi feito para que a nossa vida na terra nos direcionasse para a eternidade, apontasse para o nosso verdadeiro destino, e nós nos sujeitássemos ao desafio da vida na terra, a fim de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, pastor? A eternidade, querido. E eu, particularmente, me entristeço quando a gente vê ou ouve que o que mais se ensina é sobre como alcançar as coisas na terra. Ai, pastor, mas não é importante ter coisas na terra? Não, é necessário. Importante e necessário não é a mesma coisa. Talvez por conta do seu trabalho, o seu necessário seja mais chique que o meu,
mas não deixa de ser apenas necessário, como é para qualquer pessoa. Ter um teto sobre a cabeça, ter comida no prato, ter educação, é necessário. Talvez o seu trabalho te permita, ou a herança, não sei, que você ganhou da tua família, mas em uma visão geral, é tudo o que a gente precisa. Um teto, comida e trabalho, porque a Bíblia pede para que o homem coma do suor do seu rosto, então tem que ter trabalho. No mais, tudo isso é fruto da misericórdia de Deus e do seu esforço. Que trabalha, que estuda, que se dedica, que cresce, progride, testemunha, porque tudo que vem a nós é proveniente de Deus, a gente sabe disso. Até se você ficar rico é proveniente de Deus, porque o que você obtém do cuidado de Deus diz respeito àquilo que Deus quer que você faça com as pessoas ao seu redor. Mas a gente tem que ter essa visão. Só que se você acreditar piamente que o Evangelho só tem como objetivo tornar a sua vida mais simples, você não vai para o céu, querido, me perdoe, você vai para o inferno. Se você acredita que o trabalho de Cristo na cruz do Calvário foi te perdoar de todos os pecados, para que você ficasse livre para viver a sua vida do jeito que você quer viver, você vai para o inferno, porque não existe registro bíblico que dá autonomia ao ser humano quanto à sua própria vida. Até onde eu sei, o que a Bíblia diz é que nós não vivemos mais para nós vivemos para Cristo, nós vivemos para o propósito de Cristo, nós vivemos para os nossos irmãos, e nós não vivemos para nós mesmos. A gente vive para todo mundo e menos para nós. O caminho estreito vai fazer o seu egoísmo, a sua vaidade ser quebrado. Talvez isso vai começar dentro do teu casamento, com a tua esposa, com o teu marido. Depois vai se expandir para a tua comunidade local, para as pessoas que você talvez cuide. Não, vamos tornar todo mundo como uma produção em massa, liderança geral, todo mundo vai... Para! O Evangelho se tornou plano de carreira ou missão espiritual, propósito, chamado. Tudo isso está errado. Não, mas as pessoas, entenda, não é as pessoas, é Deus. Todo o nosso esforço não pode ser pautado em fazer com que as pessoas creiam num Evangelho que nem é de Cristo, é um outro Evangelho, e a Bíblia condena, se alguém te apresentar um outro Evangelho, que ele seja anátema, ou que se acrescentar um tio, que seja anátema, porque não existe esse Evangelho. Colossenses capítulo 3, no versículo 1 até o 4, a gente tem que sair dessa quarentena, que a gente já está quase saindo, casca grossa, querido. A gente já ficou aprisionado dentro de casa, sofremos sem dinheiro, um monte de gente teve problema aí para pagar as contas, o irmão ajudou, se não ajudou, alguém ajudou, pegou cesta básica, agora que voltou para o trabalho, ai, eu vou voltar um pobre coitado. Você não vai voltar um pobre coitado. Uma das melhores coisas de apanhar que existem é que você aprende a apanhar e sofre menos no futuro. O quanto mais se apanha, menos dói a próxima porrada. Aí, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, de uma forma bem simples, se você conseguir transformar as experiências negativas em maturidade, a próxima experiência negativa nem vai doer tanto assim, e é possível que ela nem doa, porque ela vai ser semelhante àquela que você já sofreu, então você já vai chegar pronto para desafiá-la, e suportá-la, e passar por ela, e atingir aquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso que o caminho é estreito, de glória em glória, de fé em fé, não é vida mansa, é aprendizado, maturidade e manifestação da glória de Deus. Colossenses 3, de 1 a 4, portanto, se já estou empolgado, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quem aqui já é de Jesus? Pode levantar a mão. Eu não estou perguntando, você já batizou, eu não estou perguntando se você já batizou, não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja, eu estou perguntando, quem se considera de Jesus? Quem se considera de Jesus, levante sua mão. Ok, é uma decisão própria, uma avaliação pessoal, maravilha. Então, se você é de Cristo, eu quero que você entenda que você ressuscitou com Cristo. Não, eu nunca morri, na verdade você já estava morto,
o que aconteceu foi ressuscitar quando você encontrou Jesus. Nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então você encontrou Jesus, você ressuscitou. Ok. Ressuscitei. O que aconteceu quando eu ressuscitei? A partir desse momento se definiu qual é o seu alvo. E qual é o seu alvo? As coisas que são de onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima. A partir do momento que nós nos tornamos de Cristo, o nosso ponto de vista muda, o que nos dá razão e justifica o processo de sofrimento, e não nas que são da terra. Tá tão óbvio. Versículo 3. Porque já estavam mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em... Sabe o que esse texto está falando? Quando Jesus voltar, aí você vai começar a viver. Sabia? O que a gente pode chamar de vida, ou plenitude de vida, só vai ser acessível quando Cristo se manifestar. Isso aqui está falando da volta de Jesus. E a volta de Jesus não é no arrebatamento, é depois de tudo isso, quando Ele vem ao encontro dos seus, que a gente pode chamar de segunda vinda de Jesus, que vai ser o prenúncio no milênio, para depois vir a eternidade. É aí que a gente vai desfrutar. Aí vai ser vida mansa, aí sim você pode ficar de boa. Mas até então, nós seremos tentados, desafiados, vamos tropeçar, ficaremos com medo, teremos dúvida, sofreremos. É uma infinidade de situações e de questões que ocorrem para que ela termine ou se finde no momento do retorno de Cristo à Terra. Você está pronto para esse processo? Você está pronto para esse caminho? Será que você realmente está aberto a andar a jornada de Cristo até o final? Ai, pastor, beleza, um versículo, tá bom, outro versículo. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 15 até o versículo 18. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. A graça que se manifeste em nós se transforma em ação de graça, que é louvor a Deus, agradecimento, honrar ao Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você entendeu? Você começa a enxergar que a definição de vida, de salvação, de eternidade presente em Cristo é muito diferente daquela que nós carregamos. E aí eu quero, querido, te desafiar a fazer uma reflexão pessoal sobre a maneira que você tem encarado a jornada cristã. Tem gente que fala, já estou cansado. Vou contar um segredo que alguns sabem, outros não sabem. Algumas pessoas têm que tomar muito cuidado para aquilo que fala para mim. Não porque eu sou fofoqueiro, que eu não... eu sou bom de guardar segredo. Se alguém fala para mim, pastor, eu tenho vontade de montar uma empresa.
porque Deus falou que eu vou ser empresário. É a pior coisa que a pessoa podia dizer para mim, porque eu vou começar a cobrar, exigir, apertar essa pessoa de acordo com o destino que ela disse que teria em Deus. Esse é o nosso chamado, então eu vou te apertar. E aperto. Meu papel não é aliviar. Vocês preferem apanhar do pai de vocês ou dos da rua? O pai não pode bater no filho. Mas pode, na verdade. Mas na lei, a lei proíbe, mas a nossa fé permite. Existe um contexto discutível aí. O pai não pode espancar o filho, é outros 500, né? Disciplinar de forma geral, de maneira severa. Você prefere que isso seja feito por um estranho ou pelo seu pai? Que no mínimo você acha que te ama. Se você reconhece que o seu pai te ama, ele te pega no pé, puxa a tua orelha, faz você fazer uns negócios que você não gosta, ou quando você era mais jovem isso acontecia, ele não estava acabando com você, ele estava te preparando para uma coisa que você disse que quer viver. No meu caso, é assim que funciona. Aí eu quero, você quer? Então você vai ser cobrado como tal. Mas quando eu me tornar, não é quando eu me tornar. Quando você se tornar, você já está pronto para aquilo que você nasceu para fazer. Porque o meu papel como pai é preparar o caminho. Como João preparou o caminho para Jesus. Como é que Jesus teve seu caminho preparado? João, um homem culto, elegante, que ensinava nas principais universidades de Jerusalém, discussões filosóficas, educadas, regadas com chá, café, algum pão asmo ali, alguma coisinha para comer, uma carninha de cordeiro assada. Ele passava horas tecendo teses esclarecedoras quanto ao cumprimento de cada lei teológica, que são as profecias, que apontavam para a vinda do Messias. Não era assim que João Batista fazia, querido? Como é que Jesus teve seu caminho preparado? O cara foi para o deserto, pior lugar, mais hostil, ou o único lugar que aceitariam que ele pregasse. Existe essa questão também. Ele falava de forma muito elegante: raça de víboras, seus endemoniados, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão tudo para o inferno. E os caras iam ouvir esse cara elegante, calmo e tranquilo, preparando o caminho para Jesus. Pastor, eu acho que não é bem assim. Tá bom. Quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. Quem fez isso de forma proposital, vocês sabem? Foi o burro do Moisés, que não era um bom condutor. Não, a Bíblia diz que Deus, de forma proposital, fez com que o povo ficasse perdido no deserto para quebrá-los. Deus quis quebrar o povo hebreu. Quebrar o povo hebreu, para que depois eles entrassem na terra prometida. Sabe o que aconteceu? A primeira geração não entrou, só entrou a segunda. Porque a primeira geração ainda tinha o Egito na sua mente. A segunda geração só tinha o deserto. E eles não queriam mais do deserto de jeito nenhum. Então eles faziam ou fizeram o que fosse necessário para adentrar na terra prometida. Caminhos para uma vida com Deus não são momentos onde Deus de bálsamo. Caminhos com Deus diz respeito à lapidação e preparo. E você tem que entender isso. Se você quer morar na eternidade, você tem que entender isso. Se você quer viver um chamado de Deus na terra, você tem que entender isso. Se você quer casar, que é o caso do Daniel. Alguém já falou não lá embaixo. Acabou, moiou. Já fez assim, ó. O amor já acabou, já nem começou, já terminou? Não? Ela fez assim, ó. Pensei que já tinha, tomou fora aqui no púlpito, ia ser sacanagem, né? Daniel tem que se tornar o homem que ele precisa ser para aquele caso. Existe um caminho, uma lapidação, e está caminhando bem, eu acho, né? Tá indo bem? Mais ou menos? Mas tá indo, né? O importante é que ele não está desistindo. Ponto positivo.
Em todos os aspectos você vai ver esse conceito sendo aplicado. Ah, mas eu não acho que deveria ser desse jeito. Então tá bom, vire Deus, escreva uma Bíblia, me converta e eu vou ensinar igual você está falando. Porque não existe fundamentação bíblica nenhuma para que um modelo que não extraia o melhor daqueles que vão ser servos, que não seja o da preparação anterior ao que deseja alcançar. Por isso que é uma jornada. Hebreus capítulo 11, no versículo 24 até o 26. Abra a tua Bíblia, por favor. Olha o que diz o texto. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você vê que a perspectiva de Moisés estava na casa de Faraó, poderia permanecer. Ele escolhe adulto a se expor a um risco desnecessário, mas que ele entendia ser o único meio pelo qual ele alcançaria aquilo que havia de destino para ele, porque ele era um hebreu. Você tem que estar aberto para isso. A jornada é essa. E para encerrarmos, querido, Hebreus capítulo 13, no versículo 14, por favor. Essa série de pregações sobre discipulado nas quartas-feiras é para quem realmente está disposto e que realmente deseja a eternidade, como deseja viver aquilo que Deus tem prometido. Domingão vai ser as bem-aventuranças, a gente vai tratar de outros aspectos, mas hoje, às quartas-feiras, vai ser sobre discipulado. E espero que você não fuja, também continue vindo ou acompanhando a gente pela rede social. Olha o que diz o texto: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aqui você vê a caracterização da nossa jornada. Nós não buscamos outra coisa. Tudo que queiramos construir na terra não é aquilo que Deus quer que a gente tenha na eternidade. Ou melhor dizendo, tudo aquilo que a gente tem buscado na terra não é aquilo que de fato Deus tem para nós e que está na eternidade. É lá o nosso destino. Então não creia ter ou transformar propósitos humanos e terrenos na prioridade da sua vida. Passe pelo caminho estreito, passe pelo processo de lapidação. Isso vai levar a sua vida inteira. Se você disser que quer ser coisas, quer viver coisas, está disposto a pagar preços, entenda, existem exigências para cada uma das funções. Existem exigências para cada um dos papéis, dos propósitos, dos ministérios, dos dons de serviço. Para tudo existe, para que você esteja íntegro para aquilo que você foi chamado para fazer. E se você realmente quer isso, então se prepare para uma jornada que não vai ser fácil, mas o seu final vai valer muito a pena. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus.